Bom dia, Brasil! Bom dia, família Canção Nova! Como é bom chegar até você através do Sorrindo para a Vida, esse momento especial, muito mais do que um programa da TV Canção Nova, é um momento de oração, é um momento da partilha da palavra, é um momento de nós nos alegrarmos uns com os outros, como uma verdadeira família, não é verdade? E aqui nos bastidores, gente, a gente já começa sorrindo antes de entrar no ar, é uma graça, não é? Viver com os irmãos e viver em comunidade também. E a Canção Nova é uma comunidade de amor e de adoração. Nós louvamos a Deus pelo sim do Padre Jonas à Bíblia, a fidelidade dele, que deu esses frutos maravilhosos, muito mais do que o sistema Canção Nova de comunicação, né, da rádio, da TV e da evangelização pela internet. Existe a comunidade, existem os irmãos, existem também os nossos colaboradores, voluntários. Isso é Família Canção Nova. E chegamos até você. Você que nos acompanha agora aí na sua casa, esperando para tomar o seu cafezinho da manhã. A gente já está aqui com o cafezinho também já preparado, já estamos tomando, já até derramamos o café aqui, já limpamos. Mas é assim, a família vive junto, se alegra junto. E hoje é quinta-feira de adoração. É um dia muito especial na Canção Nova, totalmente voltado para Jesus Eucarístico. Na Canção Nova até a programação muda na quinta-feira. Nós temos um dia inteiro de louvor, de adoração a Jesus sacramentado, de Santa Missa. Você que é aqui da região, mesmo nesse dia chuvoso, vem buscar as graças de Deus aqui na Canção Nova. Vem no território eucarístico, é isso mesmo, aqui é um território eucarístico. Nós temos o dia todo onde Jesus é adorado, onde Jesus é colocado em primeiro lugar, graças a Deus. E quero acolher você que nos acompanha agora pelo CN Plus, pela TV Canção Nova e pela Rádio Canção Nova, nossa querida rádio. Padre Jonas dizia: a Rádio Canção Nova leva até você as ondas eucarísticas. Chega até você a bênção de Deus também. Você aqui no Brasil, você além Brasil, você aí em Portugal agora, almoçando e acompanhando a Canção Nova. Que bom estarmos juntos. Quero também agradecer aqui a toda a equipe, né, que está por trás das câmeras, nossos queridos cinegrafistas, a produção, o pessoal do Twitter, os operadores da rádio. Nós já vivemos hoje de manhã uma Santa Missa belíssima, né, com 3 irmãos de comunidade, 3 diáconos, que no próximo sábado serão ordenados sacerdotes. Domingo, né? Serão ordenados sacerdotes. 3 novos sacerdotes para a igreja. Essa é a Canção Nova também, sempre unida à Santa Mãe Igreja. E quero já acolher os meus irmãos que estão aqui na bancada, a começar por ele, que ontem celebrou o dom da vida, está nas 8º, né, do seu aniversário, e a gente está celebrando junto com ele, porque ele é uma bênção também. Padre Sidney, parabéns, seja bem-vindo. Obrigado, Patrícia. Bom dia, que alegria poder voltar aqui no Sorrindo. Agora um pouco mais velho, né? Ontem eu brincava em casa que eu acordei com dor nas costas já. Já? Completei 40, sabe? 40. Diz que quando 40 o negócio começa a subir, né? Subir para o céu. Então é uma alegria e quero aqui agradecer a todas as mensagens que eu recebi, a todas as orações que eu recebi. Obrigado. Obrigado você, família Canção Nova, porque você nos assume nas suas orações, no seu sacrifício. Você entrega a sua vida também por nós e nós somos atingidos pelo seu sacrifício. Nós, Canção Nova, somos sustentados pela sua oração. Então eu quero já nesta manhã agradecer todas as mensagens. Eu não consigo responder, infelizmente eu não consigo responder tudo, mas eu quero aqui agradecer pelo seu sacrifício, pela sua entrega. Ontem eu celebrei a missa no santuário às 18h30. Eu recebi um abraço tão afetuoso de um casal. E o casal diz assim: Padre, o senhor não me conhece, mas eu rezo pelo senhor todos os dias. Então, obrigado. Obrigado pelas orações que vocês fazem a nós, Canção Nova, e nos sustenta. Graças a Deus. Vai lá no Instagram do Padre, lá enche lá de mensagem para ele. Qual que é o Instagram, Padre? Eu acho que é Padre Sidney, sei.
O padre, Eu acho que é Padre Sidney CN, eu acho. o padre vai lembrar até o final do programa, a gente coloca aqui, para você colocar a mensagem. Ele talvez não responda, mas o nosso carinho, o nosso amor... Sidney com Y no final, por gentileza. Padre Sidney CN, não é isso? É. É isso, com Y Padre, no final. qual a palavra que nós vamos... Hoje nós iremos meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41. Marcos 4, 35 a 41. Que bom, bem-vindo. E aqui na música tenho a alegria de receber meu irmão de comunidade, André Florencio. Bem-vindo. Tá feliz, né? Obrigado. Onde a gente teve mais um motivo de alegria, né? Claro, aí seleção ganhando, mas alegria também é estar aqui com vocês, né? Saudade de estar aqui nesse momento, nessa bancada, né? Sabendo que um grande povo tem um carinho muito grande pela Canção Nova e sempre acompanha a Canção Nova. Quero dar um recadinho, queria que você acessasse shows.cançãonova.com, porque a Canção Nova está com um trabalho muito legal, já tivemos, nunca paramos, mas hoje estamos enfatizando ainda mais os shows Canção Nova, que você pode levar aí no seu evento, na sua paróquia, na sua cidade. Então entra lá, shows.cançãonova.com, você vai ter acesso a todos nós que estamos aqui na Canção Nova trabalhando com a música, né? E aí você pode levar o seu show. Eu estarei em Franco da Rocha dia 5 agora, então eu e Amor e Adoração faremos um show lá em Franco da Rocha. E aí, olha aí, ó, shows Canção Nova, tá aí, gente. Você que quiser levar, então, qualquer um de nós na sua paróquia, no seu evento, então entre em contato, que tem uma equipe lá totalmente dedicada para receber o seu convite, tá bom? Então, vamos lá, vamos juntos e continuar a evangelização no jeito e no estilo Canção Nova de ser. Isso mesmo. E não só na paróquia, pode ser a festa da cidade. Festa da cidade, da padroeira, o feriado, aquele feriadão na cidade, que você quer um show católico, lembra da Canção Nova. E assim vai, e a gente faz qualquer negócio, viu, gente? Tudo para evangelizar, tudo para salvar almas para Deus. Eu queria que você mostrasse essa camiseta aí, ó, linda, que tem uma mensagem maravilhosa de Santa Teresa de Calcutá. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Nossa, muito boa, muito bonita essa aí, viu? Bonita, né? Não? Tá Forte, pra bacana. isso aí. Muito boa. Agradecer também o nosso departamento de audiovisuais aí também, que ele coloca, né? Nos cede a camiseta para que a gente possa também mostrar para vocês. E vocês podem entrar no loja.cançãonova.com e adquirir ou procurar uma loja Canção Nova perto de você aí, né? Sobretudo você que vem em Cachoeiro Paulista, tem a nossa loja imensa aqui. Venha, adquira sua camiseta e tudo isso você ajuda o Projeto Daniel. Isso mesmo. E essa é lançamento, hein? Linda, Muito linda bonita, essa muito mensagem. O Sapo está muito elegante hoje, Tá mesmo, gente. viu, gente? Não é, Padre Sidney? Ó, bom dia, Sapo. Maravilha, maravilha. Bom dia, então. Tem que jogar essa camiseta pro modelo certo aqui. Essa é a melhor. Pegar para o modelo certo, para mais um modelo certo, sabe? Pode ser, pode ser. Mais um. Pode ser, pode ser. Não tem problema não, mas o primeiro sou eu. Maravilha. Parabéns aí, padre. É maravilha. Obrigado, Eu tive Sapo. 40, viu? Já teve? Já tive. Faz Tem que tempo, chegar né? na minha aí. Maravilha. Bom dia a todos aí. Deus nos abençoe. Bom dia, Val. Já passa a xícara aqui. Meu Deus, bom dia, sua bênção. Deus te Padre, abençoe. sem derramar o meu café. Tá bom. Pode ser metade só? Não! Bom dia, minha gente! Deus abençoe. Bem-vindo, André. Quanto tempo! Quanto tempo, Val? Puxa vida, tava com saudade de você aqui na bancada, André. Deus abençoe. Amém. O sapo é o sapo, né, gente? Nosso maestro. O nosso modelo. Gente, Nosso modelo. Mostra o padre aqui, ó. Mostra o padre Eu bem te- Gente, é um devagarinho. negócio. É um negócio isso aqui. É toda uma logística para não favor. derramar, sabe? Com muita Porque calma. até- É quase um ritual, né? Chegou, gente, chegou. Chegou o meu cafezinho. Cafezão, né, gente? Cafezão. Gente, mas eles já tomam. Fica aí falando de mim, Patrícia. Mas cadê a nossa é a um frase da tiquinho. Madre Teresa? O nosso é Quem julga a pessoa não tem tempo para amar. Ah, puxa vida! Fica aí, já tomaram o café? Olha só, e você? Já tomou seu café também? Estava esperando. Ontem eu dei vários abraços. Obrigada, porque o Padre Sidney fez uma divulgação tão boa depois da missa lá no santuário. Que as pessoas foram lá tomar o caldo, porque ontem, o André, minha casa estava na escala.
Que frio, minha gente, louvado seja Deus. E aí, o padre Sidney caprichou, eu nem consegui lhe dar o abraço, padre, porque daí estava na fila ali atendendo, mas tantas pessoas queridas, e era tão bom, porque as pessoas diziam assim, eu tomo café com vocês todos os dias, meu dia começa com um sorrindo para a vida, eu corro no trabalho, a primeira coisa que eu faço é já ligar ali a internet, no computador, através do smartphone, mas estou acompanhando vocês. Então, para você, o nosso bom dia é muito especial, é muito importante saber que você está do outro lado, é importante saber que nosso Senhor te alcança, toca a sua vida. Uma coisa assim que eu achei tão peculiar ontem também, quem acompanhou a Santa Missa, mas eu falei, como Deus é bom, né? O padre Edmilson, ele estava na missa das 20 horas, a missa do Clube da Evangelização, e num dado momento ele disse assim, você que ligou agora a TV, você estava assistindo futebol, mas você ligou agora a TV, nosso Senhor está falando. Eu falei, gente, olha que Deus bom, né? Esperou a pessoa ligar a TV e ali já deu a direção para a vida. E é assim, você que ligou agora a TV, existe uma direção para a sua vida nesse momento. E que bom saber que nas 24 horas do Sistema Canção Nova de Comunicação existe uma direção para a sua vida. Deus seja louvado por isso. Obrigada aos sócios Canção Nova que fazem isso acontecer. Hoje é quinta-feira, é um dia especial de louvor, então eu convido todos os meus irmãos, porque aprendi com o Padre Sidney, Jesus é o único e necessário. Por isso a gente diz, graças e louvores se deem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem agora e a cada momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu chego todos os dias para fazer a adoração, digo assim, Jesus é o Senhor que resolve em todas as coisas. E que bom perceber que aqui na Fundação João Paulo II, nós da comunidade já temos como regra de vida, mas os peregrinos vêm para adorar, para experimentar a graça de Deus. Não perca essa oportunidade também. Olha, a fotinho já vai chegar, tá bom, ali no Instagram, @sorrindo. Já chegou? Bruna Ágil, obrigada, Bruna. @sorrindo pra vida CN, @sorrindo pra vida CN. Você pode participar ali, marcar seus amigos, deixar o seu pedido de oração, participar com a gente, porque essa interação é ótima. Mas também lhe aguardo no e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com. sorrindopravida@cançãonova.com. Hoje a gente celebra o dom da vida do Padre Sidney, então vocês podem caprichar nas homenagens, mas não deixe de enviar também o seu pedido de oração, porque nosso Senhor segue agindo poderosamente em nosso meio. Gente, tantas partilhas. Eu me emociono, eu falo assim, ai de nós, a gente não rezar mesmo, porque é um senso de responsabilidade que vem ao meu coração, principalmente pela profundidade da riqueza. Essa irmã em Cristo, ela pediu para não se identificar, então minha irmã, fique tranquila. Escreveu várias páginas aqui de uma partilha tão sincera sobre a vida dela e ela pediu oração, padre e meus irmãos. Ela viveu um relacionamento abusivo mesmo. Ela disse assim, meu ex-esposo, ele por vezes tentou assassinar a mim e aos meus filhos. Era uma situação dolorosíssima. E aqui ela vai partilhando todas as realidades difíceis mesmo, que ela enfrentou nesse relacionamento. Pede oração para uma situação muito específica e o nosso comprometimento de rezar por você, tá bom? Ela é aqui do estado de São Paulo, mas de Brasília chegou esse aqui para nós. Essa ela falou que pode se identificar. Eu estou amando que as profuristas da melhor idade estão todas elas escrevendo. Essa aqui tem 86, padre. Nossa. 86 anos. É a Pedrelina. Ela diz, eu assisto a Canção Nova todos os dias. Como eu não consigo nem sempre ligar para vocês, eu fico com a televisão ligada. Conheço todos vocês pelo nome e pela voz. Acompanho todas as santas missas e toda a programação. Sempre ajudo a Canção Nova, porque eu amo vocês.
E sempre que puderem, peçam por mim, pela minha saúde e pela minha família. Então, pode deixar, dona Pedrelina, nós vamos estar sempre rezando pela senhora também. Muitíssimo obrigada. Vou aproveitar a presença do Padre Sidney, precisa me fazer a caridade de já entregar lá no santuário. O Padre Sidney é vice-reitor do Santuário do Pai das Misericórdias. Chegou de Cabo Frio, Patrícia, André, Sapo, esse recadinho e as alianças. Diz assim: queridos irmãos da Canção Nova, estamos mandando par de alianças antigas, pois renovamos os votos de 60 anos de casados. Olha só! E eles dizem assim: vocês nos ajudaram muito e mudaram nossas vidas. Eu penso que seja a Rosângela e o Orlando, né, o nome deles. A Canção Nova é um bálsamo para nós, principalmente quando nós perdemos um filho com 42 anos. E aí, gente, diante da dor, mas também esse refrigério, esse bálsamo, já no meio da cartinha eles disseram: por causa desse bálsamo, diante da perda do nosso filho de 42 anos, é que nós podemos dizer o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Aí ela diz: somos sócios pelo débito automático, fazemos sempre o nosso algo a mais. E aí eles seguem dizendo da importância da Canção Nova. Meus queridos, Deus os abençoe. Já vou entregar aqui nas mãos do Padre Sidney. Junto com esse, acabou de chegar, viu, Padre? Esse par de alianças, vou pedir ao padre, não, acho que eu consigo. Josué é excelente cinegrafista, ele consegue captar aqui enquanto eu vou lendo o bilhetinho para vocês. Esse acabou de chegar, o programa estava começando, pus ele na saia justa, né? Falei que é excelente, mas é mesmo. Deu certo. Garoto, muitíssimo obrigada, Josué. Tá assim, olha: doação para o Santuário do Pai das Misericórdias, Edneuza e o Alberto. Alberto, eles são de Manaus. Eles dizem assim: as promessas do matrimônio foram renovadas em Medjugorje, numa peregrinação com o Padre Edson. Padre Edson Oliveira, que é da comunidade Canção Nova. Agora, com as alianças novas, nós resolvemos doar as alianças antigas para a Canção Nova, porque a Canção Nova é uma obra de Deus. Obrigada e Deus abençoe a Canção Nova. A Edneuza e o Adalberto, então, está aqui, ó, junho de 2026, Padre, mais um par de alianças para ajudar o Santuário do Pai das Misericórdias na manutenção e toda a Canção Nova, que é esse grande complexo do Santuário do Pai das Misericórdias. Continue enviando. Essas chegaram em mãos, mas você pode enviar. Caixa Postal 57, Cachoeira Paulista, São Paulo, o CEP 12.630, dígito 000. Nós estamos esperando também a sua ajuda. Tem muito mais novidades. Daqui a pouquinho eu volto, porque tem um testemunho curtinho, Patrícia, que eu quero trazer. Hoje a hora vai mais adiantada, né? O programa é curtinho, mas tem um testemunho bacana que eu quero trazer para vocês. E não se esqueça, tudo isso, uma família, que eu fiquei pensando, esse casal que teve a perda, né? O filho inaugurou a eternidade, vamos dizer assim. Nunca é perda, porque nosso Senhor, quando permite, sempre é no melhor momento, por mais doloroso e cruel que pareça ser. Mas Deus, ele é tão grande que é dessa forma que a providência age. Mas dizendo que a Canção Nova foi esse bálsamo. Então, nós agradecemos muito a todos vocês que estão nos ajudando. É reta final do projeto Dai-me Almas. Então, no dia de hoje, pix.doação@cançãonova.com. Isso mesmo, eu quero mandar um beijo para a Eliene, lá de Águas Claras, Distrito Federal. Ela mandou de madrugada para dizer: olha, hoje é aniversário da minha filha Giane, que é um presente para a nossa família. E ela completa 29 anos, ela já mandou Pix, gente, de madrugada para mim, celebrando, e ela falou: arredondei para R$30. Então, Pix 30 da Giane. Giane, parabéns. Parabéns para todos os aniversariantes de hoje, né? Mas muito obrigada, Eliene. Deus abençoe mesmo. Todos os meses ela contribui, faz o algo a mais, né? E é a hora mesmo do algo a mais, de ajudar, de contribuir com a Canção Nova, tá bom? Você que é abençoado, se sente agraciado por Deus através dessa programação. E é uma bênção mesmo, né? Qualquer momento do dia, você sintoniza a TV, você sintoniza a rádio, você recebe consolo de Deus, você recebe a alegria, você renova a sua fé, né? Renova a sua esperança a qualquer momento.
Então, espalhemos esse amor pelo ar também, divulguemos a Canção Nova aí em todos os lugares, né? Onde nós formos também. E a frase do padre tem a ver com isso hoje, já já eu vou trazer, mas vamos acompanhar agora esse testemunho também, porque Deus sempre fala conosco através do testemunho, né, Val? É verdade, é verdade. Obrigada a todos que seguem testemunhando. Inclusive a Jaide Costa. Ela diz, Val, o meu é Pix Padre Sidney, por todas as graças que ele nos ajuda com suas pregações. Amo vocês. A Charlene, ela diz, parabéns, Padre Sidney. O senhor, e ela diz, bem-vindo aos 40. Não vou nem dizer que ela falou sobre os 40. Brincadeira, ela disse que é uma bênção, né? Não, ela disse que daqui pra frente é só ladeira abaixo. Nada, é ladeira acima, minha filha. Proclamo na minha vida e na sua vida, ladeira acima. Isso mesmo. Mas olha, a Terezinha está aqui também dizendo comprovante rumo ao 100% para ajudar o projeto da Almas. E a Lucélia, ela mandou uma fotinha, eu vou mostrar no final, Lucélia, se der tempo, mas ela já estava com a TV ligadinha, esperando o Sorrindo para a Vida para começar, não é? Para dizer, estou aguardando vocês já com o meu cafezinho. Mas aqui eu trago testemunho da graça de Deus, eu vou sintetizar, ela pediu para não ser identificada e ela não mora no Brasil. Ela diz assim, bom dia a todos da bancada do Sorrindo para a Vida. Bom dia, Val. Quero começar dizendo que amo vocês. A Canção Nova mudou o rumo da minha vida e da minha história. Eu era uma pessoa triste e amargurada. Estou morando fora do Brasil já há alguns anos e, humanamente, eu poderia dizer que eu havia conquistado tudo que eu precisava e gostaria de ter. Um bom trabalho, uma casa, consigo ajudar os meus familiares que estão no Brasil. Contudo, dentro de mim era uma tristeza profunda. Tristeza mesmo. E eu pensava em alguns momentos que era saudade, mas era uma amargura. Era uma tristeza que me maltratava, me tirava o prazer de viver. Não é exatamente que eu desejava morrer, mas eu não tinha prazer na vida, nada me alegrava, nenhuma conquista. Eu imaginava, isso me trará alegria, e lutava para ter, conquistava, e ainda assim a alegria não vinha. Graças a Deus, eu comecei a sintonizar a Canção Nova. Num dia, ela colocou, entre aspas, completamente aleatório. Liguei a TV, e aí Deus já começou a iluminar as minhas trevas. E eu precisava dizer isso, porque eu vi vários testemunhos assim, e eu também fiz essa experiência, é real. Eu estava no fundo do poço, uma tristeza que me maltratava e que me matava todos os dias, mas com a Canção Nova, a alegria voltou. Hoje eu posso dizer, consigo sorrir para a vida, esta obra não pode parar. Incrível, o que eu precisava eu encontrei em Deus. As conquistas que eu tive até hoje foram importantes, mas nada foi mais importante do que experimentar o amor e a alegria que vem de Deus. E ela disse, é claro, sou sócia e também posso dizer o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Que bonito, gente. Louvado Que seja lindo, Deus. gente. Não, tantas pessoas vivem mesmo esses conflitos interiores, né? E só Deus pode preencher, gente, esse vazio, né, da nossa alma. Só Ele, ninguém, nenhum dinheiro, nenhuma posição social, nenhum cargo. Só Deus pode preencher o nosso interior. Então, nessa manhã se abra a graça de Deus. E a frase do nosso pai fundador, Padre Jonas Abib, vem dizer, não tenha vergonha da sua fé. Seja testemunha de Cristo onde você estiver. Esse é o chamado de Deus para nós hoje. Sermos testemunhas dele. Onde você está agora? Onde você está indo nesse momento? É lá que você deve dar testemunho de Cristo, da sua fé. Não tenha vergonha da sua fé. Seja testemunha de Cristo onde você estiver. Esse mundo precisa de testemunhas de Cristo. E a Canção Nova, né, André, tem ajudado muitas pessoas a dar esse testemunho. Se conscientizar, né, a entender como testemunhar a Cristo, porque não é só com o microfone na mão que a gente testemunha nosso Senhor, e nem como a Valdênia com o tablet ali lendo testemunho, né? A gente testemunha com a nossa vida, com o nosso sorriso. A Valdênia olhou para mim e deu um sorriso,
E dessa forma, esse é o nosso hábito, como o Padre Jonas disse, né? Quando você olha para uma canção nova, a gente tira um sorriso resguardado no bolso lá atrás, né? Não estava esperando, a gente arranca aquele sorriso, mas não é falso não. É porque aquele é o nosso hábito e a gente, de fato, faz esse esforço para testemunhar Cristo através do sorriso. Isso, seja testemunha nas coisas simples. E é o Espírito Santo quem nos ajuda a testemunharmos Cristo com toda a sinceridade do nosso coração. Por isso, cantemos a Ele nesse momento, nos preparando para a palavra que será colocada. Espírito Santo de Deus, inunda meu ser, inunda meu ser. Quero sentir o amor do meu Senhor, do meu Senhor, para poder perdoar o meu irmão, abrir meu coração e viver o amor, pra sentir a paz interior, sobre o mal ser vencedor, alegrar-me em ti. Inunda meu ser, inunda meu ser. Pede isso ao Espírito, vai. Inunda meu ser, inunda meu ser. Mais uma vez, pede. Inunda meu ser, inunda meu ser. Inunda meu ser, inunda meu ser. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inundados por este amor, inundados pelo Espírito, eu convido a você a abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos à outra margem. E despedindo a multidão, levaram-no consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o acompanhavam. Surgiu então uma tempestade bem forte, que lançava as ondas dentro do barco, que se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. O vento parou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes disse: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E tomados de grande temor, diziam uns para os outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acredito que esta palavra já é conhecida por todos nós. Todos nós um dia já nos deparamos com este trecho do Evangelho de São Marcos. E este trecho nos apresenta uma cena muito conhecida, né? Mas também muito atual. Jesus está com os discípulos num barco. É interessante porque depois de um dia intenso, ele diz para os discípulos: passemos para outra margem. E esta frase, meu irmão, já nos ensina algo importante no início deste dia para nós. A vida cristã, ela é sempre uma travessia. Ninguém permanece para sempre no mesmo lugar. Nós sempre somos chamados a sair de nós mesmos
E este passemos a outra margem não é apenas uma situação física, geográfica, mas é sim uma nova etapa que precisa acontecer. E a nossa vida é sempre assim. Deus constantemente nos convida a atravessar situações. Nosso Senhor sempre nos convida a amadurecer, não importa a sua idade. Seja aqueles que chegaram ao 40, seja aqueles que já estão em dobro. Mas nosso Senhor sempre nos convida a amadurecer. Nosso Senhor sempre nos convida a avançar. Portanto, não tenha medo das novidades que aparecem na sua vida. Não tenha medo de deixar as margens conhecidas. Não tenha medo de caminhar para aquilo que Ele prepara. Mas para isso, o primeiro ensinamento precisa ser escutar o que nosso Senhor diz. Sair do comodismo é ter a capacidade de escutar o que Deus quer. Na maior parte dos nossos medos, eles são alimentados porque infelizmente nós deixamos de escutar. E quando nós não escutamos, nós não sabemos o que fazer. Por isso, não tenha medo. Não tenha medo de escutar nesta manhã nosso Senhor dizer para você: passemos para outra margem. E aqui é interessante, eu vou ainda voltar nisso, mas nosso Senhor não diz assim, Patrícia, passe para outra margem. Nosso Senhor não disse: Valdênia, vai para outra margem. Cispa daqui. Se vira. Não. É bonito porque nosso Senhor não nos convida a fazer nada sem Ele. Ele diz: passemos para outra margem. É bonito porque isso é uma coragem de quem escuta. Eu volto a dizer, quem não escuta não tem a coragem de passar para outras margens, para amadurecer. Porque somente quem escuta tem a capacidade de receber de Deus um novo ardor para aquilo que é a novidade para a sua vida. Mas veja, o Evangelho, ele nos diz que no meio desta travessia, no meio da ordem, preste atenção, não foi no meio da desordem de nosso Senhor. Não foi na desobediência à voz do Senhor. Foi na obediência. Aqueles homens escutaram nosso Senhor dizer: passemos para outra margem. E quando parece que nós temos uma tentação de que quando nós escutamos a voz de Deus, as coisas precisam acontecer conforme nós queremos, né? E é interessante porque o Evangelho diz que no meio dessa travessia, eles escutaram a voz de nosso Senhor para passar para outra margem. No meio dessa travessia, surgiu uma grande tempestade. O vento, ele era forte. As ondas batiam contra o barco e entravam a água naquele barco. Veja, a barca, ela parecia ameaçada, mas meu Deus, eu estou nessa situação porque eu escutei a voz do Senhor, e mesmo assim, escutando a voz do Senhor, sendo obediente a Ele, a barca parece estar ameaçada. Enquanto tudo isso acontecia, Jesus estava atrás da barca, na polpa da barca, dormindo sobre uma almofada. Esse detalhe é tão bonito. Dormindo sobre um travesseiro. Imaginem a cena. Nosso Senhor deitado num travesseiro e o vento pegando fogo e o grito. E Ele lá dormindo dentro da barca. Mesmo no meio de tudo. E essa imagem ela fala muito da nossa vida. Essa imagem fala muito das experiências que nós temos com Deus. Quantas vezes, meus irmãos, também nós começamos uma travessia obedecendo. Eu preciso ajustar isso dentro de você. A travessia, ela não acontece apenas na desobediência. Por mais que você seja fiel a nosso Senhor, Ele não prometeu que a sua vida não terá tempestades. Ele não prometeu que o vento não seria forte. Ele não prometeu que o barco da sua vida pode ser balançado, sacudido.
mas obedecendo. Quantas vezes nós começamos uma travessia obedecendo a Deus, tentando fazer o bem, nos esforçando para melhorar, buscando viver na nossa fé, buscando a Eucaristia diária, a adoração, o Santo Terço, aqui o alimento através do Sistema Canção Nova de comunicação, e de repente nós somos surpreendidos por tempestades. É uma dificuldade na nossa família que parece que balança o barco da nossa vida. É uma doença, é um diagnóstico médico que chega num determinado momento que as coisas pareciam que estavam tudo bem. É uma tempestade que nos visita, é uma decepção dentro da sua casa, diante de uma situação no seu trabalho, é uma crise interior, é algo que parece que vai te engolir. É uma tempestade que chega, é uma insegurança diante do futuro, de algo dos seus filhos, na educação dos seus filhos, naquilo que são os preparativos próprios para a educação da sua casa, e você tem uma insegurança, uma situação que te faz perder o chão, mesmo obedecendo à voz do Senhor. Isso pode acontecer. Eu preciso dizer isso para você com todas as letras. Eu preciso ser muito claro para você. Mesmo obedecendo à voz do Senhor, a tempestade pode chegar. Isso não pode desanimar. Isso é uma certeza. E neste momento, a nossa oração, muitas vezes, se parece com a oração dos discípulos. E é interessante porque, mais do que depressa, quando eles não conseguem mais fazer com que aquela tempestade seja acalmada, por mais que ele tenha todas as técnicas para manter aquele barco ainda sob controle, eles vão diante do seu Senhor, que está dormindo sobre um travesseiro, e diz: Mestre, não te importas que nós estejamos perecendo? Esta frase, meus irmãos, ela parece ser tão dura, mas é profundamente humana. Ela traduz exatamente aquilo que nós sentimos quando a dor é grande e nós não conseguimos perceber a ação de Deus. Eu volto a dizer, e eu sempre costumo dizer isso, é uma analogia boba, tá? Boba, mas nos faz entender muito bem. Eu tenho absoluta certeza que até este horário, 8:45, você ainda neste dia não olhou para o seu dedo midinho do pé esquerdo. Você olhou, Valdênia, hoje, quando você foi se arrumar, você olhou para o dedo medindo do seu pé esquerdo? Eu tenho absoluta certeza que você não viu. Mas veja, se hoje, quando você estivesse saindo de casa, você tivesse acertado o seu dedo midinho do pé esquerdo no canto do sofá, feito com que a sua unha tivesse levantada assim, ó, e aquele sangue tivesse brotado, sabe? Aquela unha levantada e aquela dor. A partir deste momento, um dos membros menores do seu corpo teria uma grande importância para você. E a partir da dor, parece que tudo acontece, né? Você não acerta esse dedo midinho em canto nenhum, mas quando ele está com a unha levantada, você em tudo acerta esse dedo midinho. Parece que ele é o membro mais importante. Por quê? Porque, infelizmente, quando nós sofremos, quando nós sentimos e passamos pela dor, nós nos tornamos mais sensíveis. E aqui está um grande perigo. Diante do sofrimento, diante da dor, diante daquilo que nós estamos sofrendo, em muitos momentos, nós não conseguimos perceber a ação da graça de Deus em nós. O que o corpo está fazendo para cicatrizar, sabe? Aquele movimento natural do corpo para cicatrizar aquela ferida, nós não percebemos. Nós percebemos apenas a dor. Esta oração é como se muitas vezes os discípulos dissessem, e como eu e você dissessemos: Senhor, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Talvez você acordou nesta manhã com esse sentimento no seu coração: o Senhor não está me ouvindo. O Senhor não viu o que aconteceu na madrugada na minha casa. O Senhor não viu as situações que aconteceram dentro da minha casa, que não me deixam descansar, que roubam a minha paz. É como se você dissesse: nosso Senhor, por que o Senhor não faz nada? Aonde foi que eu errei?
O que foi que eu fiz para merecer tudo isso? Por que que o Senhor não faz nada? Por que que parece que o Senhor está dormindo e ver as situações fugirem do meu controle? E aqui, meus irmãos, eu preciso dizer e ser muito sincero a você. O grande perigo das tempestades não é apenas o sofrimento que elas trazem. Elas trazem sim um sofrimento e o homem não pode viver sem ele. O maior perigo é a suspeita que as tempestades colocam dentro de nós. A suspeita de que Deus não se importa conosco. Este é o grande perigo daqueles que estão passando pela dor e não conseguem contemplar a presença de Cristo, que muitas vezes dorme, mas está. É como se a suspeita seja que nosso Senhor não se preocupa comigo, Ele não me ama. Ele só escuta a oração dos outros, parece que Ele não escuta a minha. Há quanto tempo que eu tenho rezado pela situação da minha casa e não muda? Parece que nosso Senhor não me vê. A tempestade externa começa a se transformar numa tempestade interna. E aqui está o perigo. O perigo é deixar que as coisas externas a mim alcancem o meu interior e faça com que a minha ação seja transformado a partir da tempestade. O mar agitado fora do barco começa a agitar também o coração dos discípulos. E aqui está o grande problema. Mas aqui o Evangelho nos mostra algo decisivo, que precisa ressuscitar dentro de nós. Jesus dorme, mas Jesus está no barco. E isso é sensacional. O silêncio de Jesus não significa a ausência de Jesus. Talvez você está passando por uma dor, um sofrimento, e parece que nosso Senhor não fala com você. Parece que Ele está silencioso, Ele não mais fala com você. O fato, meus irmãos, de Jesus estar dormindo, não significa que Ele abandonou os discípulos. Ele está ali, Ele está no barco, e essa presença já é a grande segurança da nossa vida. Hoje, esta palavra precisa chegar no seu coração e dizer: nosso Senhor não abandona o barco da sua vida, nosso Senhor não abandona a sua casa, nosso Senhor é o único que não vai embora. Pode ser que o seu marido tenha saído de casa e tenha deixado você com seus filhos, mas eu preciso hoje ser palavra de Deus para você e dizer: o Senhor continua no barco da sua família. Você não está sozinha para educar os seus filhos, você não está sozinha, Ele está aí, e aqui está a grande segurança. Jesus permanece conosco, mesmo diante das nossas infidelidades. E veja, eu não estou falando aqui de uma ausência de sentido, de uma ausência de comunicação de Deus a partir do nosso pecado, consequência do nosso pecado. Não, não é isso. Você está numa vida íntegra, você está numa vida da graça, você está com a sua graça santificante, ou seja, em estado de graça, você tem confessado, mas parece que nosso Senhor não fala. Meu irmão, isso não é o fim do mundo. Ele está no barco da sua vida, Ele está, e aqui eu não posso dizer para você que quando você participar da missa todos os dias, quando você ir adorar, quando você rezar o seu texto, a sua vida não terá tempestade. Eu não posso garantir isso a você, mas eu posso dizer para você que nosso Senhor nunca te abandonará. O profeta Isaías é muito claro quando ele diz: pode a mãe, e a Patrícia sabe o que é isso, pode a mãe abandonar o filho que amamenta, mas eu, o Senhor teu Deus, jamais te abandonarei. Por isso, meu irmão, eu digo para você com muita sinceridade: não tenha medo do silêncio de Deus, não tenha medo do aparente comodismo de nosso Senhor. Ele está preocupado com as suas coisas, Ele se preocupa com você, Ele está com você, Ele não se ausenta. Mas veja, eu não estou falando de alguém que está em pecado e não consegue ver Deus, porque aqui é necessário recordar uma das bem-aventuranças. Nosso Senhor, no Sermão da Montanha, Ele fala de algumas bem-aventuranças que são uma regra de ouro para nós.
E uma das bem-aventuranças ele diz: bem-aventurados os puros de coração. Por quê? Porque verão a Deus. Veja, o ver a Deus aqui não é apenas no plano escatológico, quando ele vir, é claro que também, porque somente os puros verão a Deus face a face. Também é no plano escatológico. Mas aqui nosso Senhor quer ensinar que somente os puros de coração são capazes de enxergar nosso Senhor no dia a dia, de enxergar a ação de Deus na simplicidade da vida dos meus irmãos que estão comigo, que estão ao meu redor, que falam comigo, que gritam comigo, só que quando o coração não está puro, eu não consigo ver Deus. E aqui está aquela frase célebre de Santo Agostinho, né? Eu tenho medo da graça que passa, ou seja, eu não fui capaz de purificar o coração e ver. Eu não estou falando dessa fase. Então, se você precisa confessar, se você precisa voltar ao estado de graça para enxergar Jesus no meio dos conflitos da sua casa, das tempestades da sua casa, é hora de você fazer isso. Mas eu não estou falando de forma concreta com essas pessoas, não. Eu estou falando com aqueles que estão no estado de graça, que estão obedecendo a ordem do Senhor, e a tempestade estar ainda dentro da sua casa, e você parece que nosso Senhor te abandonou, e hoje nosso Senhor diz: eu estou aqui, no barco da sua vida. E aqui, nós podemos compreender algo muito bonito. Jesus dorme, porque Jesus é verdadeiramente homem. Ele redimiu tudo que nós vivemos. Veja, ele se cansou, por isso que ele está dormindo. Porque ele era verdadeiramente homem, ele se cansou. Ele viveu a nossa humanidade de verdade. Então ele sabe do seu cansaço, pai de família. Ele sabe do seu cansaço, mãe de família. Que no meio de todas as atividades da sua casa, você continua cansada, mas agindo. Nosso Senhor encontrou naquele travesseiro um lugar e uma oportunidade de descanso. O Evangelho, ele nos mostra em muitos momentos, Jesus que se levantava de madrugada para rezar. Que Jesus ia em direção, ele passava um dia todo curando, libertando. Ele passava um dia todo com o povo, ele se doava às multidões, ele ensinava, ele curava, ele andava, ele acolhia, ele fazia tudo. Ele não é um personagem distante da nossa humanidade. E aqui nós encontramos um Deus que faz tudo isso, mas que também se cansa. Que no meio de uma tempestade, ele está dormindo. Ele entrou na nossa humanidade por inteiro. Por isso, ele também conhece o seu cansaço, ele conhece a sua fadiga, ele conhece a dor do seu coração, porque ele já redimiu esta dor. Você não é o primeiro a sofrer, ele já redimiu aquilo que está no seu coração, no mais íntimo. Por isso, nosso Senhor se cansou. E veja, a tempestade é muito grande, o barco é agitado, e mesmo assim nosso Senhor não acorda. Ele está muito cansado. Ele está muito cansado. Ele está muito cansado. Mas aqui, eu queria que você enxergasse esta palavra num sentido espiritual ainda mais profundo. Esse sono de Jesus. E aqui eu trago uma amiga do céu. Uma amiga conhecida por todos, amados por todos, que faz um grande, entre aspas, estrago no Brasil e no mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus. Eu tenho aqui um pedaço do hábito dela. É uma relíquia de 2º grau. Para nos ensinar. E ela gostava muito desta imagem. A imagem desse Jesus que dorme no barco. Santa Teresinha dizia que Jesus que dorme não é um Jesus ausente, mas um Jesus que se sente em casa, no coração de quem o ama. E se por acaso nosso Senhor está dormindo na sua vida, é porque Ele não te acha um estranho, é porque Ele conhece seu coração. Ele sabe que aí Ele pode dormir.
Santa Teresinha do Menino Jesus e dizia que Jesus dormia como sempre no barquinho dela. E isso não tirava a sua paz. E em vez de se entristecer com isso, ela se alegrava. Porque para Santa Teresinha, se Jesus podia dormir no seu coração, era porque ele estava à vontade. Ele estava à vontade porque havia ali intimidade. Havia naquele coração, porque ela não era uma estranha para Jesus. Por isso que ele poderia dormir. Olha a beleza deste sentido espiritual, desse processo, de não ficar murmurando porque nosso Senhor está calado. De não ficar entristecido porque nosso Senhor não fala, parece que as coisas não vão mudar, e sim alegrar-se, porque se Ele está no meu barco, é uma certeza, Ele está no meu barco, e se Ele não está falando, é porque Ele está dormindo, e se Ele está dormindo, é porque Ele não me é estranho, o meu coração não é estranho para Ele. Que olhar diferente, meus irmãos. Nós muitas vezes nos escandalizamos quando Deus parece silencioso na nossa vida. Santa Teresinha, no contrário, ela aprende a amar Jesus também no silêncio e dizer: Ele está dormindo. Ela entende com toda a capacidade do seu coração que o amor verdadeiro não vive apenas de consolações, que um amor verdadeiro não vive apenas de consolação, que a fé madura não depende de sentir Deus o tempo inteiro. É porque eu não estou sentindo, Deus não está falando comigo. Não é assim. A fé madura não é assim. A fé verdadeira permanece mesmo quando Deus parece estar calado. E é por isso que esse evangelho nos educa para uma confiança ainda mais profunda. Nessa manhã, nosso Senhor quer dar ao nosso coração uma confiança absoluta nele. E é interessante porque permita que no seu coração nosso Senhor encontre espaço. Eu ia até ler aqui, mas eu acho que hoje é mais curto, eu não vou ler. Eu trouxe uma carta de Santa Teresinha, uma carta de Santa Teresinha para a irmã Celina. E no meio da carta ela diz assim: Celina, tu és uma criancinha de Jesus. Tu estás totalmente só no teu barco, num pequeno barco. Mas veja, Celina não ouve a voz de Jesus. O vento sopra e ela o escuta. Vê as trevas, mas Jesus continua a dormir, Celina. No entanto, se ele acordasse apenas por um instante, não teria senão que ordenar ao vento e ao mar, e se faria uma grande bonança. A noite seria mais clara que o dia. Celina veria o divino olhar de Jesus e sua alma seria consolada. No entanto, desta forma, Jesus não dormiria mais. E ele está tão cansado. Por isso, Celina, por favor, não acorde Jesus que está cansado. Isso que é coração puro. Os seus divinos pés se fadigaram andando atrás dos pecadores, Celina. E na barquinha de Celina, Jesus repousa tão docemente. Ele descansa. Os apóstolos que lhe deram um travesseiro, e o Evangelho nos conta este detalhe, mas na pequena barca de sua querida esposa, nosso Senhor encontra outro travesseiro muito mais doce. O coração de Celina é o coração doce, é o travesseiro mais doce, onde Jesus pode descansar. Aí, Jesus esquece tudo. É como se estivesse em uma própria casa. Não se trata de uma pedra que ampara a sua divina cabeça. É um coração de criança, um coração de esposa. Ó Jesus, podes descansar no coração de Celina. Veja, o que é a nossa vida no estado de graça? A nossa vida no estado de graça é um descanso para o coração de Jesus. Muitas vezes nós chegamos e dizemos assim: Jesus, eu quero descansar em Ti.
Isso é útil. É o coração do bom discípulo, do discípulo amado, que reclina no peito do seu mestre. Mas eu tenho absoluta certeza que por diversas vezes, o coração de Jesus também se inclinou no peito do seu amigo João. Porque a amizade é a troca. A amizade não é uma parte apenas. Hoje, no meio de todas as tempestades da sua vida, eu quero te lançar um convite. Eu quero pedir que o seu coração seja um travesseiro para nosso Senhor poder descansar. Ele está sofrendo muito. Ele sofre muito porque existem corações que são ingratos, que não querem nosso Senhor. Ele está cansado, com os pés fadigados, porque eles correm em busca dos pecadores. Mas permita ser por um instante o descanso de nosso Senhor. Que a sua vida seja um descanso de nosso Senhor. E veja, aqui eu já quero encerrar, porque o Evangelho não acaba no descanso. Ele descansa sim, mas chega uma hora que Jesus levanta. E olha que bonito. Jesus levanta, repreende o vento e diz ao mar: silêncio, cala-te. E o vento cessa. Faz aqui uma grande calmaria. Depois ele volta para os discípulos e repreende, dizendo para eles: por que são tão medrosos? Por que ainda não têm fé? E essa pergunta de Jesus é muito importante para nós. Ele não pergunta por que existe tempestade. Ele não chega para os discípulos e não diz: os discípulos nunca deveriam passar por dificuldades. Não, essa não é a pergunta de nosso Senhor. Ele pergunta por que o medo tomou conta deles daquele modo. Hoje, diante da tempestade da sua vida, e aqui está o ponto central para encerrarmos, meu irmão, a fé não impede a tempestade, mas eu preciso dizer que a fé impede que a tempestade nos domine. E aqui está o ponto central. O ponto central é que, quando nós estamos no estado de graça, quando a nossa fé é madura, ela não necessariamente impede as tempestades da nossa vida, mas quando nós estamos num estado de graça, quando nós temos uma fé madura, elas impedem que as tempestades da nossa vida sejam o centro da nossa vida, nos domine. Por isso, ter fé não significa que não teremos problemas, não significa que a vida será sempre tranquila, não significa que nós não choraremos, não significa que não ficaremos preocupados e que nunca sentiremos medo. A fé, meus irmãos, não elimina automaticamente o sofrimento, mas a fé nos dá uma certeza maior que o sofrimento, a certeza de que Jesus está comigo, mesmo dormindo, Ele continua comigo. Quanto mais fé nós temos, menos o medo governa a nossa vida. E veja, aqui está o ponto onde Terezinha quer nos ensinar. Quando você está no estado de graça, quando a sua vida é agradável a Deus, por isso não tenha medo de pedir por muitas vezes isso. Na sua adoração, na sua oração pessoal, diga: Jesus, que a minha vida seja agradável a Ti. Que a minha vida possa Te agradar, meu Deus. Porque assim Tu encontras descanso e não preocupação no meu coração. E assim a tempestade da sua vida irá se acalmar. Por isso hoje nós queremos pedir a Deus esta graça. A graça de ter o coração e a tempestade acalmada a partir do estado de uma alma que agrade nosso Senhor. Muitas vezes Terezinha chegava no coro diante do sacrário para rezar sem nada para oferecer. Eu estou falando de Santa Terezinha, tá? Imagina nós. E ela repetia muitas vezes, em muitos e muitos momentos: transforma o meu nada em amor. Transforma o meu nada em amor. Meu irmão, não importa como você esteja,
Mas Deus quer entrar na sua vida hoje e dizer que independente da tempestade que esteja fora, essa tempestade não diz do seu coração. Essa tempestade não diz do seu interior. Por isso, transforme o seu coração em um bonito, em um doce travesseiro, onde Jesus pode descansar. Mas Padre, eu não estou aguentando. Não tenha medo. A partir do momento que você entrega o seu coração para que nosso Senhor possa ter um travesseiro para descansar, mais do que depressa Ele diz: silêncio, cala-te. A paz interior que há tanto tempo você não sente, é porque infelizmente você esqueceu que Ele está aí. Ele está aí, no barco da sua vida, mesmo que seja dormindo. Por isso nós queremos pedir a Deus que convença o nosso coração de uma mentira. Hoje eu quero pedir a Deus que venha sobre o seu coração, repreendendo toda e qualquer mentira de que você está sozinho, que Deus não se importa com você, que Jesus dormiu e esqueceu de você. Não, Senhor, pela força do Teu Espírito Santo, pela eficácia do Teu Espírito Santo, entra neste coração e diz: Jesus está no barco da sua vida, Jesus está com você, você não está sozinho. Talvez Ele não esteja agindo como você esperava, meu irmão. Talvez Ele não esteja falando num tom que você gostaria. Talvez Ele não esteja resolvendo no tempo que você imaginou, mas Ele está presente. Ele está presente, e a presença de Jesus é mais forte de que qualquer tempestade. Por isso, peçamos a Deus que o Espírito Santo venha sobre o nosso coração. Vem em silêncio e cala-te. Eis que o Senhor grita agora nesta manhã, na eficácia deste programa, na eficácia desta bancada, na eficácia do Carisma Canção Nova. O Senhor grita ao medo: silêncio, cala-te. O Senhor grita a ansiedade que está no seu coração, gritando: silêncio, cala-te. Jesus grita ao desespero que estava tomando conta de você: silêncio, cala-te. Jesus está gritando a um pensamento de abandono: silêncio, cala-te. Diante da tempestade interior, eis que Jesus diz: silêncio, cala-te, porque Ele está aqui. Por isso, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo sobre nós. Convido você a dizer a Jesus: Jesus, minha esperança, Jesus, minha força, Jesus, meu Salvador. Aonde você está agora, diga: Jesus, minha esperança, Jesus, a minha força, Jesus, meu Salvador. E vai permitindo agora que o seu coração vá se submetendo a isso, que Jesus é a sua esperança, a sua força e o seu Salvador. E cantemos desta forma: Jesus, minha esperança, Jesus, a minha força, Jesus, meu Salvador. Diante dos seus problemas, das suas lutas, das suas dores, diga a Ele: Jesus, minha esperança, Jesus, a minha força, Jesus, meu Salvador, meu Salvador. Exercita a tua fé, meu irmão. Mais uma vez: Jesus, minha esperança, minha força, meu Salvador, Jesus, minha esperança, Jesus, a minha força, Jesus, meu Salvador. Num breve momento, solta a tua voz e ora na linguagem dos anjos. Permita que agora o Espírito venha entregando o que você traz dentro de você agora. Permita agora que o Espírito venha orando nesta linguagem que é desconhecida a nós, mas conhecida ao Senhor. Que assim nós possamos de fato nos entregar a Ele,
e assim nós possamos confiar e ouvir da boca dele, cala-te, para que a paz possa tomar conta do nosso coração. Meu irmão, minha irmã, eu declaro agora, em nome de Jesus, um tempo de paz na sua vida, um tempo de tranquilidade na sua vida, um tempo de descanso na sua vida, diante de tantas tribulações que você foi vivendo, porque Jesus é a tua esperança, Jesus é a tua força e Jesus é o teu Salvador. Pela última vez, Jesus, minha esperança, vai. Jesus, minha esperança, Jesus, a minha força, Jesus, meu Salvador. E proclama isso sobre a sua vida agora. Jesus está no barco, Jesus está na minha vida, Jesus nunca abandonou a minha história, Jesus cuida de mim. Proclama agora o senhorio de Jesus sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que pregação profunda, maravilhosa. E essa relíquia que eu tenho em mãos aqui diz assim: Santa Teresinha dizendo, e você também proclama isso para você: Jesus não pede ações grandiosas, mas apenas o abandono e a gratidão. Jesus não pede ações grandiosas minhas e suas, meu irmão, minha irmã. Ele só pede de mim e de você, agora, o abandono e a gratidão. Você entendeu agora? Você entendeu o sentido dos seus sofrimentos, das suas perdas, até das suas humilhações. Obrigada, Senhor, por essa partilha tão profunda da palavra hoje, e que o nosso coração seja hoje o travesseiro para Jesus descansar. Peça isso. Jesus, que o meu coração seja o travesseiro onde o Senhor possa descansar. Muito obrigada, Padre Sidney, por essa partilha tão profunda. A gente precisa compartilhar hoje essa pregação, porque muitas pessoas precisam ser consoladas hoje por essa partilha da palavra. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do Padre Sidney, por essa palavra que veio hoje de uma maneira nova para nós, não é? Trazer consolo ao nosso coração. E pela intercessão dela, né? Doutora da igreja, mas que nos ensina a pequena via, ser como uma pequena criança abandonada no colo do Pai. Hoje seja como essa criança. E Deus me dava a imagem de pessoas mesmo com um choro contido, e durante a oração que o Senhor foi fazendo, essas pessoas ali puderam chorar, puderam desabafar e aliviar o seu coração. E essa paz interior voltou para muitos corações nessa manhã. Obrigada, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora que a Valdênia vai trazer, eu vou partilhar aqui, viu, gente? Não fica só comigo a relíquia, não, de Santa Teresinha. Deus seja louvado por toda a graça que foi derramada sobre nós aqui e sobre você aí, a mesma graça, que nosso Senhor é assim. Obrigada aos nossos amigos e irmãos em Cristo, que são família Canção Nova, que não perdem a piada. A Celi, ela disse: Val, bom dia para você e para essa bancada maravilhosa. Não perca os amigos, nem tampouco a piada. Esse Padre Sidney é demais. Feliz aniversário. Também tem um irmão em Cristo, ele diz assim: bom dia, família. Ele participou no Instagram, então penso que não há problema algum de falar o nome dele. É o Jean, ele é do Espírito Santo, pedindo oração, e ele diz assim: eu sou evangélico, sou psicólogo, mas eu sou o fã número 1 do Padre Sidney, ele é uma bênção. Ele diz: suas palavras têm sido bênção na minha vida. Obrigada, viu, Jean, também por estar aqui juntinho conosco. Quero abraçar tantos que participaram conosco. A Marilandes, ela diz assim: Pix aniversário Padre Sidney. O Marcílio também deixou o Pix 40 deve ser Padre Sidney. A Margarida também está aqui deixando tantas participações maravilhosas. Obrigada, meus irmãos em Cristo. A hora vai adiantada, não é? Mas eu vou trazer o testemunho da graça de Deus. Ele é curtinho, inclusive ela foi cirúrgica. Aqui ela falou assim: eu quero que vocês publiquem. Usou esse termo. E ela diz assim: quero agradecer a todos vocês pela graça que eu alcancei.
Aprendi com a Canção Nova a clamar o nome de Jesus. Eu estava com uma dor e todos os indícios é que eu estava tendo um infarto. E eu gritei, Jesus, e a dor, ela sumiu imediatamente. Pode parecer bobagem, mas eu tenho certeza, foi graça de Deus. E eu tenho certeza porque eu também clamei a Deus por uma situação na justiça, que todos haviam dito que era impossível, inclusive os advogados. E Deus também abriu as portas e nós precisamos publicar a graça de Deus. E no final ela disse o quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Seja na saúde, seja na situação de justiça, nosso Senhor segue agindo em nosso meio. Obrigada, Graças a Deus. Eu agradeço cada um, né, que está fazendo o seu Pix também, porque entende a importância da Canção Nova, não é, na sua vida. Nós agradecemos mesmo de coração. De ontem para hoje nós subimos 3%, graças a Deus. Estamos com 66% do projeto da M Almas, né? Faltam aí, 4 dias, tá? Para você ajudar a Canção Nova, o projeto da M Almas. E faltam também 34%, né? Então, em 4 dias, 34%, percentual diário de 8,5%. Está alto esse percentual, mas nós podemos nos unir, podemos compartilhar essa pregação de hoje, dizer, olha, ajude essa obra, olha que bênção que ela é na nossa vida, ouça essa pregação. Você pode divulgar a rádio, a TV, né, o CN Plus, para que outras pessoas façam essa experiência que você acabou de fazer agora aqui, né, no ar, que não são simplesmente programas na rádio e na TV. Tudo é evangelização e tudo para a salvação de almas. Então, ainda dá tempo de você ajudar pelo Pix, pix.doação@cançãonova.com. Enquanto o padre vai dar a bênção aqui, né, para o encerramento do programa, tá aí o QR Code também na tela. Quero agradecer ao André Florencio, essa música é linda, é sua, né? É isso maravilhosa. mesmo. Qual o nome? Jesus Minha Esperança. Podem ouvir no Spotify. Pode estar disponível para você em todas as plataformas de música. Eu sei que você ficou com vontade de ouvir ela toda, né? Então vai lá, reza com essa canção hoje, né? Maravilhosa, verdade. Obrigada, viu? Deus abençoe mesmo por essa canção. Padre, o Senhor nos dá a bênção. Com muito prazer, nasci para isso. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de Por nós. intercessão de Nossa Senhora e de Santa Teresinha do Menino Jesus, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, não vai demorar a voltar, né? Amanhã. Amanhã. Ô, Glória, que bom. Volte amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Eu não poderia encerrar o programa sem o recadinho da Eliane lá do Espírito Santo, porque o povo tem a devoção para o Senhor, né, Padre? Pelo Senhor. E ela deixou ontem já o Algo a Mais, o Pix 40, em homenagem ao Padre Sidney. E para ajudar a Canção Nova, ela fez uma aquisição lá na loja virtual de R$ 382,40. Eliane, um abraço para você, Deus lhe pague, você é do coração mesmo, viu? Um abraço, família, amanhã a gente se encontra se Deus quiser. Tchau, tchau. Sapo, até amanhã, se Deus quiser. amanhã. André, foi uma benção ter você hoje. Até a próxima, se Deus querido. quiser. Cantando. Jesus, minha esperança, Jesus, a minha força, Jesus, meu salvador.